Boa noite, Igreja de Cristo, paz seja convosco, em o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para você, palavra essa que está escrito no Salmo 139, versículos 15 e 16, e o tema é uma nova história. Este é o tema. E olha o que está escrito no Salmos 135. Salmos 135 é o que nós vamos ler. Desculpe, Salmo 139, capítulo 15 e 16. Salmo 139, 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar como você surgiu para este mundo? Já parou para pensar nisso? Como você surgiu? Não é um mistério? Quando você olha para você, você olha e você imagina como você chegou a este mundo. Não é uma história, não é um mistério. O tema é uma nova história. E eu quero começar aqui nessa mensagem a sua história. A sua história, a sua chegada. Quando você chegou a este mundo, você já fez a história de alguém. Você foi motivo de alegria quando a sua mamãe recebeu a notícia em que você já estava dentro dela. Quando foi interrompido o período menstrual da sua mãe, você chegou e você causou isso dentro da sua mãe. A sua mãe percebeu isso quando foi interrompido o ciclo, e ali a sua mãe procurou um médico, e o médico deu a notícia que você estava chegando, que você já estava dentro dela. Olha a sua chegada. Você, naquele dia, interrompeu não somente um ciclo, mas você interrompeu a história dos seus pais para começar a sua. Sua mãe esperou seu pai chegar do serviço e ali ele deu a grande notícia. E ele falou: tem uma grande notícia para contar para você, meu amor. E seu pai falou: o que aconteceu? Sua mãe disse: estou grávida. E ali se abraçaram. E ali ele beijou a sua mãe e falou: que maravilha, que coisa linda. E a partir daquela notícia, a história do seu pai e da sua mãe foi mudada. Agora, todo o pensamento, todos os dias, dia e noite, só se falava em você. Dia e noite, você já começou a fazer a história da sua mãe. Você já mudou totalmente os projetos da sua mãe e do seu pai. Sua mãe, mês após mês, foi ganhando peso, a barriga dela foi crescendo, e ali o seu pai acompanhando dia após dia, um cuidado muito grande com aquela mulher por sua causa.
corpo daquela mulher foi todo deformado por sua causa. O pai agora começa a juntar economias porque você precisa de um lar, você precisa de um berço, você precisa de uma atenção, você precisa de tantas coisas. Você chegou a este mundo mudando a história de alguém. Então quer dizer que você mudou a história dos seus pais. Você escreveu uma nova história na vida dos seus pais. Depois que você surgiu dentro da sua mãe, a vida dela mudou. Você faz parte da história do seu pai e da sua mãe. Você entrou na vida deles. Por sua causa, a história deles foram escritas de maneira diferente. Você é a única história deste mundo. Não existe uma outra pessoa igual a você. Só existe você. E só a sua história é que interessa. Porque o dia que eu e você, nós morrermos, morreu a nossa história. Um ponto final foi colocado. Quando formos sepultados ali, se isso acontecer, acabou. A mais linda história que Deus escreveu até hoje é a sua história. Quando você está vivendo, parece que o mundo está vivendo ao seu redor. Parece que tudo que tem nesse mundo é conectado a você. As fantasias, os desejos, as conquistas, os prazeres, a alegria de viver, está tudo dentro de você. Eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas na Bíblia abriu o Mar Vermelho? Quantas pessoas na Bíblia derrubou uma muralha? Quantas pessoas com uma pedra na Bíblia destruiu um gigante? Porque aquela é a história daquela pessoa da Bíblia. A história de Moisés. A história de Elias que orou e o fogo caiu. A história de Josué, que as muralhas foram derrubadas. A história de Davi que derrubou Golias. Você também tem uma história. Você também tem algo grande que vai acontecer através da sua vida. Porque nós lemos no Salmo 139 que Deus escreveu a sua história já. Tem algo grande para acontecer na sua vida, porque já foi escrito. Deus escreveu a sua história antes de você nascer. Ele já te viu e escreveu a sua história. Fique contente que na história de Deus você é o protagonista, o personagem mais importante, protagonista. Preste atenção, jamais Deus vai escrever uma vida sem graça. Jamais Deus vai escrever uma vida que não tem nada para contar. Ninguém passa por este mundo sem contar alguma coisa. Olha o versículo 16 do Salmo 139. Os olhos de Deus me viram ainda substância informe, e no livro de Deus foram escritos todos os meus dias. Tem coisa grande para acontecer na sua vida, meu irmão. Tem coisas que Deus já escreveu, falta só você tomar posse. Os gigantes da sua vida, os problemas são a história que Deus vai escrever. Deus escreveu que Moisés ia abrir o Mar Vermelho, ele abriu. Deus escreveu que Davi ia derrubar aquele gigante, ele derrubou. E Deus tem muitas coisas para escrever, ou já foram escritos na sua vida. Tome posse em nome de Jesus. Vamos pensar?
Quando você se casou, na sua opinião, Deus viu? Sim ou não? Deus estava lá no seu casamento? Quando você estava ali casando, Deus estava lá? Sim ou não? Pois é, Ele estava lá. Ele estava junto do seu casamento. Ele estava ali quando você casou. Ele estava ali quando você falou um sim, Ele estava ali. Então, como será o seu casamento se Deus estava ali quando você casou? Como será um casamento que Deus participou? Você acha que quando você estava ali olhando para a sua esposa, Deus ali no altar, Ele falou assim: eu vou escrever a separação, eu vou escrever um inferno na vida deles, eu vou escrever que eles vão ser tristes. Será que Deus escreveu isso para o seu casamento? Como você imagina que Deus escreveu o seu casamento? Como você imagina que quando você estava ali se unindo naquele altar com aquele homem, Deus escreveu? Como você acha? Porque está escrito aqui no Salmo 139. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Como você acha que Deus escreveu o seu casamento? Agora, como você acha que o diabo pode escrever um casamento? Como você imagina Satanás escrevendo o casamento de alguém? Eu te pergunto nessa noite, como está o seu casamento hoje? Como você vive com a sua esposa hoje? Essa é a história que Deus escreveu, esse casamento que você tem? Tomara que o seu seja muito bom, porque se foi bom, é porque Deus está escrevendo. Mas se você falar assim: pastor, o meu casamento é uma droga. Pastor, o meu casamento, pastor, só Jesus. Então, meu irmão, este não é o casamento que Deus escreveu para você. Esta não é a história do seu casamento. Se no seu casamento você está vivendo um triste casamento, me perdoe, mas não é Deus que escreveu este casamento. Qual dos casamentos você pretende viver daqui para frente? O de Deus, que Deus escreveu? Ou você quer continuar vivendo um pior casamento que todos podiam ter? Pastor, eu quero viver o casamento de Deus. Então fale com Ele. Fale para Ele: Senhor, por que será que meu casamento está tão ruim assim? Tantas coisas na sua vida que não estão dando certo. Meu irmão, sua vida financeira, sua vida profissional. Quem está escrevendo a sua história, afinal de contas? Se você quiser, nós podemos fazer um voto agora com Deus. Em que área da sua vida não está bem? Em que área da sua vida você precisa de Deus? Em que área da sua vida você fala: pastor, nesta área eu não estou bem? Deus viu quando você começou isso? Deus estava lá quando você abriu essa empresa? Você chamou Deus? Quando você começou essa situação que hoje você considera a pior da sua vida, quando você deu início, quando foi inaugurado isso na sua vida, seja franco, Deus estava ali? Estava, pastor, porque quando eu abri essa empresa,
eu orei a Deus e nós consagramos ela ali em oração. Ah, é? Então, fale para ele por que a sua empresa não está tão bem assim. Ele vai te orientar. Ele vai falar para você aonde você deixou ele entrar e aonde você não deixou ele entrar. Talvez você orou só no começo, mas quando você foi tocando essa empresa, você tocou com a sua força, com a sua sabedoria. Pastor, as coisas não estão boas ali, pastor, na minha família. Mas você tem apresentado a sua família a Deus? Você deseja mudar a história da sua vida? Porque olha o que está escrito no Salmo 139. Olha só. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então nós estamos entendendo que Deus, Ele está em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Mas, meu irmão, tem algumas áreas da nossa vida que nós não permitimos a presença de Deus. Tem áreas da nossa vida que nós esquecemos o Senhor. Tem áreas da nossa vida que nós desligamos do nosso Deus. E eu quero orar por você. Eu quero apresentar você a Deus, meu querido irmão. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que este Deus venha sobre a nossa vida. Vamos, meus irmãos, em o nome de Jesus. Vamos buscar a Deus neste momento. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre esse projeto, porque na sua palavra está escrito que o Senhor nos viu. O Senhor viu este casamento, o Senhor viu essa empresa, o Senhor viu essa situação, e nós nos descuidamos e não permitimos que o Senhor viesse entrar nessa situação desde o começo. Senhor Deus, mude a nossa história, mude a nossa vida. Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus, transforma, Senhor, a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ouça essa canção. Esta é uma canção que Deus preparou para você. Em nome de Jesus. Deus quer uma nova história. Ele tem o melhor para você. Busque a presença dele. Jesus te ama. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem grandes projetos para você. O melhor do céu é para você. Aleluias. Glória a Deus. Uma nova história. Ele deseja felicidades, saúde,
um casamento abençoado. Que 2017 você tenha o melhor ano. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus, receba o poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque Ele já te viu desde antes do seu nascimento. Ele te contemplou na barriga da sua mãe. Acredite. Sua vida precisa mudar. Tem um Deus vivo que quer escrever sua história. Um poderoso Deus que promete uma linda história para você. Creia nisso. Receba isso. Busque a presença de Deus. Esta canção é para você. É uma canção do Senhor para você. Uma nova história. O Senhor quer escrever na sua vida, meu irmão. Acredite. Novo tempo, tudo novo. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Tão somente creia. Tristeza não tem espaço nessa história. Amargura não tem espaço nessa história. Salmo 139, versículo 15 e 16. Os teus olhos me viram. Ainda substância, ainda informe. E no teu livro foram escritas todas as coisas, quando nenhuma delas havia. Oh, aleluia! Uma nova história. Deus escreveu. Profetize sobre você mesmo, profetize sobre a sua própria vida, profetize sobre este ano. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, de um ano cheio de paz, de alegria, repleto da sua presença. Aleluias. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.